tendo em vista os fatores de ordem literária, cultural, política e social que acabaram influenciando o contexto no qual surge aqui, em meados da década de 60 do século XIX na Rússia, o romance Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, romance esse que eu li para poder fazer parte da minha meta literária deste ano de 2018, tendo em vista tais fatores, eu achei por bem começar esse vídeo fazendo uma retrospectiva histórica, digamos assim, ainda que de maneira extremamente panorâmica, sobre o que aconteceu na Rússia do século XIX, uma vez que vários desses fatores históricos acabaram, de certo modo, preparando o terreno para a sociedade russa retratada aqui pelo Turgenev neste romance sobre o qual nós vamos conversar hoje. E eu vou começar esse meu panorama em 1825, que é o ano da morte do Alexandre I, que teve um reinado muito complexo, porque apesar de ter feito várias reformas, sobretudo no sistema educacional da Rússia, reformas essas que eram diretamente influenciadas pelo modelo francês de educação, apesar disso, o Alexandre I sempre teve uma relação de amor e ódio com os reinados vizinhos, sobretudo quando a gente pensa na figura do Napoleão, que seria derrotado em 1812 quando tentou invadir a Rússia, apesar do pacto de não agressão firmado entre esses dois imperadores tempos antes. Pois bem, então em 1825 morre o Alexandre I e como ele não tinha filhos, ele seria sucedido pelo seu irmão, que é o Constantino. Só que o Constantino acabou abdicando do trono. E no meio de toda essa confusão para saber quem assumiria, os militares resolveram tentar tomar o poder e isso levou à Revolução Dezembrista de 1825, só que esses dezembristas não contavam com a presença do terceiro irmão, que era o Nicolau I, que, por ser irmão mais novo do Alexandre, reivindicou para si o trono e não apenas isso, ele também reprimiu da maneira mais enérgica que lhe foi possível, não apenas os dezembristas, mas também todas as pessoas que se opunham ao seu reinado. O problema é que este Nicolau I, ele era absolutamente conservador, sobretudo quando comparado com o czar anterior, porque afinal de contas o Alexandre sempre tentou, de uma maneira ou de outra, manter as boas relações com a vizinhança ali, esse tipo de coisa. O que não acontecia com o Nicolau I, que justamente por conta desse seu conservadorismo, não era nem um pouco diplomático. Isso acabou fazendo com que ele cortasse relações com o meio mundo na Europa e passasse a tentar ali expandir desenfreadamente o território russo, e essa tentativa de expansão levou à Guerra da Crimeia em 1853, ou melhor dizendo, a Guerra da Crimeia, que duraria de 1853 a 1856. E durante todo este tempo, a Rússia foi derrotada inúmeras vezes até capitular lá depois do cerco de Sebastopol e toda aquela coisa, uma vez que, como nós sabemos, nós que lemos lá o Guerra e Paz, por exemplo, do Tolstói, nós sabemos que o exército russo não era lá muito preparado para uma guerra deste porte, não é verdade? Porque era um exército formado por nobres que eram recrutados de maneira completamente aleatória, então isso não tinha como dar certo. Pois bem, em 30 de março de 1856, depois lá da morte do Nicolau I, assume o seu filho, que seria lá o Alexandre II, que teve que assinar o Tratado de Paris, que previa não apenas a retirada das tropas russas de vários territórios, mas também a devolução desses territórios aos seus donos de direito, digamos assim, não é verdade? Com isso, evidentemente, a Rússia, que já não estava lá muito bem das pernas, porque uma guerra custa caro, acabou perdendo muito dinheiro e ficou à margem do sistema econômico europeu. Então, para tentar amenizar um pouco as coisas economicamente falando e diplomaticamente falando também, o Alexandre II deu início a uma série de reformas com o objetivo de modernizar a Rússia e estabelecer a situação, ou melhor dizendo, e estabilizar a situação
da aristocracia que estava ali desfalcada depois de todo esse período extremamente conturbado. Então, talvez a principal dessas reformas, ou a mais conhecida dessas reformas, tenha sido lá a emancipação dos servos a partir de 3 de março de 1861. E daí, como esses servos precisavam agora de algum outro lugar para trabalhar, agora eles de fato receberiam algum salário, e não há nisso nenhum viés totalmente humanista, uma vez que a intenção por trás dessa libertação dos servos era mesmo garantir a propriedade ali aos grandes latifundiários. Mas enfim, como esses servos precisavam trabalhar em algum lugar, o Alexandre começou de fato a investir na urbanização, sobretudo de Moscou e de São Petersburgo, porque aí as pessoas seriam atraídas para esses grandes centros para poder ali trabalhar na indústria ou em serviços mais burocráticos, enfim. Esse processo de urbanização foi financiado, sobretudo, pela França e pela Alemanha. Para além, então, dessas duas reformas, essa questão voltada à emancipação dos servos e à urbanização de partes da Rússia, outra medida tomada pelo Alexandre para tentar modernizar um pouco o país foi o planejamento de ferrovias. E isso aparece, por exemplo, durante alguns diálogos que a gente observa lá no Idiota, do Dostoiévski, para o qual existe uma série de vídeos aqui no canal. Vou deixar o link para essa playlist lá embaixo, então caso você não tenha visto, veja. Em alguns momentos lá do Idiota, existe um personagem que ele diz que ele teve um sonho com uma profecia do Apocalipse e ele via uma praga se espalhando pela Rússia, alguma coisa assim, e ele faz uma alegoria disso como sendo lá o sistema ferroviário, enfim. Então, para além dessas reformas todas, o Alexandre II também fez algumas reformas no exército e na marinha russa para tentar ali melhorar um pouco dos pelotões, uma vez que a Rússia tinha um exército que era muito chinfrim perto daqueles de outros países, como a gente observa, por exemplo, lá no Guerra e Paz do Tolstói. Para além disso, para além dessa mudança no exército e na marinha, o Alexandre II também implementou uma série de mudanças no sistema judiciário, o que a gente pode observar, por exemplo, lá nos Irmãos Karamazov, também do Dostoiévski, que também já tem uma série de vídeos sobre este livro aqui no canal. Vou deixar o link para uma playlist lá embaixo também. Então veja que esse período ele foi marcado por uma série de revoluções, não de revoluções, mas por uma série de reformas que acabaram, enfim, fomentando todo um espírito revolucionário que começaria a se estabelecer de fato a partir da segunda metade da década de 60 do século XIX lá na Rússia. Para além disso tudo, houve também, nesse meio tempo, um processo de descentralização do poder a partir de um sistema de autogoverno rural a partir de 1864. Então as províncias da Rússia começaram a ter uma relativa autonomia, ainda que quem mandasse de verdade ainda fosse lá o czar e aquela coisa toda. Isso acabou, evidentemente, aliviando um pouco da situação econômica, financeira da Rússia, mas o que ajudou de fato foi a venda do Alasca para os Estados Unidos por, se não me engano, 6 milhões de dólares em 1867. Aí sim você tem uma estabilidade econômica muito maior para a Rússia daquele período. Vocês devem ter percebido que depois desse último corte a imagem se modificou um pouco, mas isso se deve ao fato de que, como vocês já sabem, já devem até prever, e portanto já devem estar até acostumados, enquanto eu estou gravando os vídeos, os gatos ficam pulando aqui na mesa e daí eles derrubam tudo, enfim. Mas o que eu ia dizer a vocês, antes de ser interrompido, é que, como essas reformas que aconteceram na Rússia a partir de meados do século XIX foram financiadas principalmente pela França, a influência francesa na sociedade russa foi se tornando cada vez maior, sobretudo no que diz respeito à adoção de alguns ideais próprios do iluminismo. Graças a isso, houve uma divisão na intelectualidade russa da época. Então, por um lado, nós tínhamos ali o grupo dos eslavófilos, formado por pessoas como, por exemplo, lá o Fyodor Dostoiévski, que acreditavam que essas reformas e essa influência externa acabariam apagando os traços próprios
da cultura russa. E do outro lado, nós tínhamos ali o grupo dos ocidentalistas, ao qual pertencia, por exemplo, lá o Ivan Turgenev, que é formado por pessoas que acreditavam que essas reformas e influências eram algo benéfico para o desenvolvimento da cultura russa, uma vez que assim essa cultura poderia se aproximar das culturas de outros países da Europa. E é justamente por conta disso que esse segundo grupo ganha o nome de ocidentalista. E a maior parte dos jovens que pertencia a esse segundo grupo passou a negar tudo aquilo que dizia respeito às tradições culturais e religiosas da Rússia. E aqui entra a grande importância de pais e filhos em todo esse contexto, porque o personagem central aqui do romance, que é o Bazarov, logo foi associado a esses jovens revolucionários que se chamavam, tal qual o personagem central aqui do romance, de nihilistas. Eles próprios, enfim, adotaram para si esse epíteto. Pois bem, agora nós vamos chegando cada vez mais perto do romance, porque entre 1850 e 1862, o Turgenev trabalharia neste que seria lá o seu quinto romance, cuja ação se passa em 1859 em um lugar indeterminado no interior da Rússia. E daí, segundo o texto que faz às vezes de pós-fácil dessa minha edição, que é assinado pelo Rubens Figueiredo, que também é o responsável pela tradução, segundo o texto do pós-fácil, neste romance, o Turgenev queria criar um quadro social novo e potencialmente explosivo no exato instante em que nascia, quando seus contornos e as feições de seus personagens ainda não se haviam definido com clareza. Isso me parece ser significativo para que a gente pense o modo como este romance foi recebido quando de sua publicação em fevereiro de 1852. Pois bem, ao fazer isso então, que é referido aqui pelo Rubens Figueiredo no texto de pós-fácil, o romance ainda traça todo um panorama das relações e dos valores de toda uma época conturbada de transição, ao mostrar o convívio entre a geração romântica dos anos 40, a qual o próprio Turgenev pertencia, e a geração revolucionária dos anos 60, que estava se consolidando cada vez mais. E essa diferença pode ser explicada mesmo em termos sociais e econômicos, essa diferença entre essas duas gerações, porque a geração dos intelectuais de 40 era formada por aristocratas, enquanto a geração dos intelectuais de 60 foi a primeira que vinha ali de classes mais baixas. Então, os intelectuais de 60 eram filhos de trabalhadores, de burocratas, de médicos e etc. Enquanto os pensadores, né, os intelectuais da geração anterior, de 40, eles eram filhos de grandes latifundiários, proprietários de terras, enfim. E claro, como as autoridades da Rússia da época não conseguiam entender a complexidade e todas as demandas dessa nova geração revolucionária de 60, os jovens deste período se voltaram contra esse poder hegemônico e começaram então a negar toda a tradição que poderia ser associada a ele, e é justamente daí que advém o termo niilismo, que vai ser muito importante aqui ao longo de todo este romance, sobretudo quando a gente pensa na figura do Bazarov, que, como eu falei para vocês, é o personagem central da narrativa. Todo esse movimento de negação incluía mesmo as formas de representação romântica, porque o romantismo russo tinha uma base hegeliana muito forte, que via a arte como a manifestação do belo. E é justamente por conta disso, porque ele representa muito bem essa nova geração, que o Bazarov nega mesmo a literatura e a arte de uma maneira geral como coisas sem quaisquer utilidades práticas. Então é muito interessante observar que essa negação dos nihilistas da geração de 60 na Rússia, ela não dizia respeito apenas a uma questão política, ela dizia respeito também a uma questão estética, como vai ficar claro em vários momentos ao longo deste romance aqui.
Agora que eu já fiz todo este panorama histórico da Rússia no século XIX, eu vou tentar traçar um panorama literário a partir dos três principais jornais ali daquela época, quando a gente pensa nessas publicações voltadas ao público leitor de literatura. Então você tinha três grandes jornais importantes nessa segunda metade do século XIX na Rússia. Você tinha ali o Contemporâneo, que era dirigido, se não me engano, pelo Chernyshevsky, e justamente por conta disso, o Contemporâneo tinha toda uma carga política voltada ao socialismo utópico, que apareceria, por exemplo, no grande romance do Chernyshevsky, que foi publicado em 1863, que é lá O Que Fazer. Por outro lado, você tinha também, como outro grande jornal literário da época, o Mensageiro Russo, onde o Turgenev publicou aqui o seu Pais e Filhos. E com a publicação deste romance, acabou primeiro popularizando o termo nihilista, segundo, sendo acusado de incitar esses jovens revolucionários a fazer ali essas várias reformas, e terceiro, com a publicação aqui do Pais e Filhos, paradoxalmente, o Turgenev também foi acusado de ridicularizar esses revolucionários. Então, um grupo via no romance uma incitação à revolução, enquanto um segundo grupo via no mesmo romance uma tentativa de ridicularizar todo aquele movimento estudantil da época. Graças a isso, então, todos os protestos que varreram a Rússia poucos meses depois da publicação aqui de Pais e Filhos foram automaticamente associados não apenas ao romance, mas também ao próprio Turgenev. E essa posição conflitante que a crítica da época, que a crítica e o público da época estabeleceram com essa obra, se deve principalmente à imparcialidade do autor, a imparcialidade aqui do Turgenev, que era muito próximo, por exemplo, do Bielinski, que por sua vez era um crítico muito importante da época, ligado sobretudo ao movimento dos anos 40, que é lá chamada Escola Natural, sobre a qual já falei no meu vídeo sobre o Gente Pobre do Dostoiévski. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Pois bem, dentre outras coisas, a Escola Natural defendia o engajamento da arte. E é justamente por conta disso que depois, com a publicação lá de O Duplo, por exemplo, o Dostoiévski acabou se distanciando um pouco da figura do Bielinski. Mas enfim, o problema é que o Turgenev, apesar de ser muito próximo desse crítico, acreditava em uma arte autônoma. E é justamente por conta disso que ele tenta ali agradar a gregos e troianos, porque ele atira para todos os lados. Então, ao mesmo tempo em que ele faz uma obra com relativa autonomia, ela também é muito vinculada a um momento histórico muito específico. É justamente por conta disso que eu resolvi fazer todo este panorama aqui no início desse vídeo. Então, recapitulando, nós tínhamos três grandes jornais literários naquela época da Rússia. Você tinha o Contemporâneo, sob a direção ali do Chernyshevsky. Você tinha o Mensageiro Russo, que foi onde o Turgenev publicou aqui o Pais e Filhos e se envolveu em toda essa polêmica. E você tinha, por fim, a Palavra Russa, que foi um jornal importante porque nele se construiu um verdadeiro núcleo do pensamento nihilista que depois seria associado ao Bazarov, que é o personagem central aqui do Pais e Filhos. E esse nihilismo próprio da palavra russa tinha por base a ideia de que era preciso, por vezes, passar por cima da moral já estabelecida para que assim os interesses dos indivíduos pudessem ser plenamente satisfeitos. Então perceba que esse pensamento nihilista lá da palavra russa acabava se ligando muito mais ao individualismo e se distanciava do socialismo utópico defendido pelo Chernyshevsky no Contemporâneo. Justamente por conta disso, começou-se a formar, um ano antes da publicação aqui de Pais e Filhos, toda uma polêmica a partir da publicação de um artigo por um grande polemista da época, que era o Dmitry Pissarev, que foi quem encabeçou esse segundo grupo de nihilistas. Portanto, surge na intelectualidade russa, pensando nesses três jornais,
aquilo que o Dostoiévski chamou em um artigo muito importante publicado nessa época, que foi lá a cisma entre os nihilistas, porque o Dostoiévski foi quem primeiro percebeu que existia esses dois grupos de nihilistas se formando. Um que era muito mais voltado ao socialismo utópico do Chernyshevsky e o outro que era muito mais voltado ao individualismo do Pisarev. E com a publicação do Pais e Filhos, esse cisma acabou se radicalizando ainda mais, sobretudo depois que o mesmo Pisarev, o Dmitry Pisarev, publicou um artigo chamado Bazarov, ou melhor dizendo, Bazarov, em que ele defende o romance do Turgenev, dizendo que aqui estava delineada a verdadeira juventude radical, revolucionária e nihilista. Eu não sei se eu vou conseguir terminar até eu até eu colocar esse vídeo no canal, mas eu estou fazendo a tradução desse artigo publicado pelo Pisarev lá na Palavra Russa, porque eu acho que ele é um texto importante, não apenas para que a gente entenda este romance do Turgenev, mas também para que a gente entenda o contexto cultural e filosófico que estava se estabelecendo na Rússia naquele momento. E a partir disso a gente pode entender mesmo alguns romances do Dostoiévski. Então, para vocês aí que estão participando daquele projeto da ISA, da leitura cronológica da obra do Dostoiévski, eu vou tentar fazer o máximo que eu possa para até o fim desse ano eu disponibilizar aqui nesse vídeo o link para onde você pode baixar esse artigo que eu estou traduzindo. Falta pouca coisa para traduzir, mas enfim, porque eu acredito que seja um texto de apoio interessante mesmo para vocês aí que estão lendo Dostoiévski, que é um sujeito que se contrapõe em vários momentos aqui às coisas defendidas pelo Turgenev. Curiosamente, apesar dessas oposições no pensamento entre esses dois autores, o Dostoiévski gostou muito deste livro aqui porque viu em Pais e Filhos uma crítica ao niilismo. Tanto que o Bazarov é a base para que a gente possa depois pensar no grande personagem do Crime e Castigo, que é o Raskolnikov. Eu acho que eu já falei aqui para vocês isso, mas não sei se você sabe, mas existe aqui no canal uma playlist com vários vídeos sobre o Crime e Castigo. Então, caso você não conheça essa playlist, eu vou deixar o link para ela lá embaixo, daí você entra em contato, porque lá eu esmiuço um pouco melhor toda essa questão. Enfim, então fica aqui a minha recomendação e vou tentar traduzir certinho esse artigo para poder deixar aqui também no box de informações desse vídeo que você está assistindo agora. Em todo caso, nesse artigo chamado Bazarov, o Pisarev defendia que existem basicamente dois tipos de pessoas. Daí a gente volta lá para o Raskolnikov do Crime e Castigo. Existiam pessoas que eram representadas aqui pelo Bazarov, que era e esse grupo de pessoas representado aqui por esse personagem era um grupo seleto, né? Era um grupo formado por poucas pessoas, que eram pessoas extraordinárias que, por fugirem à regra, tinham o direito de se colocar acima da moral e das leis que regiam as pessoas comuns. E daí, novamente, lembre-se lá do que acontece no Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, o primeiro grupo de pessoas é esse grupo de pessoas extraordinário. Por outro lado, você tinha o resto, que é formado pelo homem comum, pelas pessoas comuns, conformadas, que nunca iriam fazer nada de grandioso porque aceitavam tudo caladas. E é justamente por conta disso que esse segundo grupo é inferior ao primeiro. As pessoas que fazem parte deste resto são inferiores às outras pessoas que fazem parte daquele grupo que é representado aqui pelo Bazarov. Com isso, então, nós temos um outro dado muito importante sobre Pais e Filhos, que é o surgimento de um personagem de ação, um personagem que fugia daquele típico homem supérfluo que marcava a literatura russa desde meados do século XIX, quando a gente pensa sobretudo na obra do Gogol, que foi quem começou a impulsionar esse tipo de personagem que é o homem comum, né? Ou o homem supérfluo, enfim. E aqui então, inclusive,
pensando nessa distinção entre esses dois tipos de personagem, tem um determinado momento aqui em Pais e Filhos em que é feita uma distinção entre o predador e a presa. E daí a gente pode fazer uma analogia com esses dois tipos de personagem, que é o predador como sendo esse homem de ação, esse personagem de ação, e o homem supérfluo como sendo aqui então a presa mencionada por um dos personagens deste romance do Turgenev, sobre o qual nós vamos falar aqui neste vídeo. Então, preparem-se, porque tudo isso foi apenas um grande preâmbulo, muito maior do que aquilo que eu vou dedicar a falar do livro em si, mas eu julguei interessante fazer toda essa contextualização, porque como eu falei em algum momento do passado desse vídeo, esse daqui é um romance que ele é muito ligado ao momento histórico em que ele surgiu. Então, tendo todas essas informações em vista, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Pais e Filhos do Turgenev. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Pais e Filhos, que é um romance publicado em fevereiro de 1862 pelo Ivan Turgenev. Como o próprio título sugere, esse daqui é um livro que trata basicamente do conflito entre duas gerações com suas respectivas ideologias, visões de mundo, etc. Então, por um lado nós temos os pais, que é então a geração mais velha, ligada à tradição, ao romantismo e a um modo de pensar que é posto aqui como algo já claudicante. Essa geração é formada então por uma aristocracia decadente que vai ser aqui representada pelo Pavel e pelo irmão dele, que vai ser lá o Nikolai. Por outro lado, nós temos então os filhos do título, não é? Que representam então essa juventude revolucionária, essa geração mais nova, que é a geração da juventude revolucionária e nihilista, avessa a qualquer tipo de tradição ou autoridade que, de certo modo, se relacione com essa tradição a ser negada. Essa geração mais jovem, essa geração dos filhos, era muito ligada a um pragmatismo e a uma objetividade muito prática e imediatista, que despreza tudo aquilo que não seja útil, como por exemplo, as artes de uma maneira geral, os sentimentos, a religião, a moral e etc. E esse niilismo defendido aqui por essa geração dos filhos, pelo menos neste livro, e é muito importante dizer que quando eu estou me referindo aqui ao termo niilista, eu estou fazendo isso a partir das proposições colocadas aqui neste romance, não estou falando do termo em suas origens mais filosóficas, até porque se eu fizesse isso, eu teria que incorrer por outros caminhos, mas enfim. Então, este niilismo aqui defendido pelos filhos, né, pela geração dos filhos, se liga muito bem à ideia de que tudo pode ser contestado, já que a moral, a verdade e todos os tipos de valores variam conforme o tempo, conforme a necessidade e conforme o lugar. Portanto, o niilista aqui é o sujeito que não vê nada como um valor absoluto, inquestionável ou incontestável. O romance, então, Pais e Filhos, já começa marcando muito bem a data em que esses eventos que vão ser narrados aqui acontecem, que é lá o dia 20 de maio de 1859. Só que ao mesmo tempo em que existe essa precisão na data, existe também uma indefinição do lugar em que essas ações acontecem. Com isso, o autor vai universalizar a narrativa, porque afinal de contas, assim ela pode estar acontecendo em qualquer lugar no interior da Rússia, não é verdade? E para além dessa universalização, o autor também acaba apontando para um momento anterior a todo aquele período das reformas propostas pelo Alexandre II, de modo que aqui ele vai descrever as relações entre as pessoas naquele momento específico de transição. Porque, por mais que houvesse
toda uma conversa já se articulando sobre sobre a libertação dos escravos, a mentalidade das pessoas ainda se ligava muito bem àquela lógica da servidão. Então, graças a esses elementos cronotópicos, ou seja, elementos que dizem respeito ao tempo e ao espaço, existe aqui, desde o início do romance, um deslizamento no sentido de algumas palavras e de alguns elementos da narrativa, a começar pelo próprio título. Então, por exemplo, todas as reformas que o Nicolai, que é um dos representantes da geração dos pais, faz em sua fazenda, formam um paralelo muito interessante com todas as reformas que o Alexandre II faria na Rússia. Portanto, a fazenda seria quase como uma espécie de alegoria de todo o território russo. E cada um desses personagens que vão aparecer aqui representa um tipo ou uma classe social russa daquele período ali de meados do século XIX. Além disso, quando a gente pensa no deslizamento do sentido do título do romance, Pais e Filhos deixa então de ser uma referência literal a um pai e a um filho e passa então a representar metaforicamente o conflito entre duas gerações daquele período histórico. Então, se por um lado nós temos aqui o Nicolai e o Pavel representando essa geração dos pais, que é a geração mais velha, a geração mais nova, ou seja, a geração dos filhos, vai ser aqui representada pelo Arkady, que é o filho do Nicolai e, portanto, sobrinho do Pavel, e por um amigo do Nicolai, do Arkady, que vai ser lá o tal do Bazarov. E uma coisa muito interessante sobre a construção do Bazarov é que ele começa como personagem secundário, só que ele vai aos poucos ganhando um papel de protagonista na medida em que ele se mostra como uma espécie de mentor do Arkady. E ainda esse protagonismo advém do fato de que ele exerce um verdadeiro fascínio sobre todas as pessoas ao seu redor, porque ninguém fica indiferente ao Bazarov. Você pode não gostar dele, mas ainda assim você vai estar ali estabelecendo algum tipo de relação com esse sujeito. Isso é uma coisa que acaba garantindo a ele um papel muito maior do que o dos outros personagens dentro da narrativa. A partir disso, então, nós temos aqui delineadas as duas gerações que vão entrar em conflito, principalmente quando a gente pensa nas várias discussões que acontecem entre o Pavel e o Bazarov, que vão ser um total oposto um do outro, porque cada um vai representar ferrenhamente os ideais de cada uma de suas gerações. Então, por um lado nós temos o Bazarov, que é descrito como um rapaz petulante, presunçoso e arrogante, que se sente muito bem ao tirar os mais velhos do sério quando, por exemplo, desdenha do romantismo, da aristocracia, da religião ou de todos aqueles valores tradicionais. Então, isso pensando no principal representante aí dessa geração dos filhos. Agora, pensando no Pavel como o principal representante da geração dos pais, ele é descrito de maneira completamente afetada. Na verdade, tanto o Pavel quanto o Nicolai são descritos de maneira ridicularizada mesmo, como se eles fossem verdadeiros idiotas. Só que, enquanto o Nicolai é muito mais aberto a tentar entender ali todas aquelas ideias revolucionárias dos filhos, né, dessa juventude, o Pavel é extremamente avesso a tudo aquilo que desafie a sua visão de mundo, que desafie a sua posição como sujeito ali pertencente à aristocracia, ainda que a uma aristocracia decadente. Então nós temos ali delineados o Pavel, o Nicolai, o Bazarov e por fim nós temos o Arkady, que fica no meio do caminho entre o radicalismo do amigo e o radicalismo do tio. E com isso fica clara a ideia de que o caminho do meio, a temperança, sempre é preferível a todo o fervor da revolução ou a todo o fervor do conservadorismo. Isso porque, apesar de ser ali um pupilo do Bazarov, o Arkady ainda tem muito respeito, por exemplo, pelas tradições e pela figura dos mais velhos. Então, ele continua sendo um rapaz
romântico, ele continua sendo um rapaz meio blasé, que gosta de poesia e coisas do tipo. Só que uma coisa muito interessante, pensando naquilo que eu falei para vocês, de que o próprio Turgenev era uma pessoa que tentava se manter de certo modo imparcial, todos esses atributos do Arcade que eu acabei de descrever aqui para vocês, não são vistos como algo negativo, não são vistos como uma fraqueza, não são vistos como fraquezas desse personagem, já que é graças a essa sua capacidade de conciliar a tradição e a revolução que o Bazarov consegue de fato agir no mundo e fugir da teoria. Isso porque me parece que um dos grandes pontos do romance é mostrar ao leitor justamente que nem sempre toda aquela filosofia nihilista defendida pelo Bazarov tinha uma aplicação factível com a vida. É mostrar ao leitor que existem circunstâncias que nos obrigam a repensar as coisas que nós defendemos. No caso aqui do romance, no caso aqui de Pais e Filhos, a grande circunstância que faz com que o Bazarov repense o seu niilismo diz respeito ao envolvimento amoroso que acontece entre ele e a Ana, que é uma mulher mais velha, mais experiente, que graças ao seu ar de superioridade consegue muito bem inverter os jogos de poder envolvendo os papéis atribuídos aos homens e às mulheres em uma relação. Ou seja, a Ana é uma mulher que se destaca, ela se distancia de todo aquele sistema social que, apesar de ser criticado pelo Bazarov, serviu de base para a construção do seu pensamento no que diz respeito às suas opiniões sobre o casamento, sobre a vida a dois, sobre o envolvimento cotidiano entre um homem e uma mulher, enfim. E é justamente por essa mulher independente e a parte da sociedade que, pensando em termos ideológicos, que o Bazarov acaba se apaixonando. E a partir desse ponto, toda aquela teoria, toda aquela visão de mundo que ele trouxe da universidade acabam não servindo para nada, porque afinal de contas ele se depara com uma realidade que não se encaixa na visão que ele tem do mundo, que é uma visão ancorada naquele niilismo. Uma coisa importante que eu já estava quase me esquecendo de comentar com vocês é que o Bazarov e o Arkady, apesar de terem voltado à casa paterna, eles são estudantes universitários e esse ambiente acadêmico acaba sendo, enfim, criticado em alguns pontos, sobretudo pelo Pavel, que é lá o tio do Arkady. E é justamente por conta disso tudo que vai chegando o momento em que o personagem central aqui do romance não consegue mais sustentar as próprias convicções, sustentar o próprio niilismo. E a partir de então, nós vamos acompanhando todo um conflito que se estabelece entre a lógica nihilista e o sentimento romântico por excelência que é o amor. Portanto, ao longo de Pais e Filhos, o Turgenev foi criando um contraponto entre o que os personagens são e o que eles acreditam ser. E nesse processo de construção, os diálogos são fundamentais porque a partir deles a gente entra em contato com aquilo que os personagens por vezes nem sabem que escondem. Então, esses diálogos revelam muito mais sobre esses personagens do que as ações que eles vão tomando ao longo da narrativa. E outra coisa que chama bastante atenção aqui em Pais e Filhos é justamente o descritivismo deste romance, o modo como o Turgenev foi descrevendo as coisas. E pensando nisso, existe aqui um momento no texto do Rubens Figueiredo, que faz às vezes de pós-fácil dessa minha edição, em que o autor diz que esse descritivismo tem duas funções, que são dilatar o espaço e alongar o tempo. E isso se liga a todas aquelas marcações cronotópicas que eu já mencionei no começo desse vídeo, que dizem respeito lá a demarcar muito bem uma data, mas não demarcar tão bem assim um espaço em que acontecem aqui, em que transcorrem essas ações desses personagens. Então, apesar de ser muito ligado a um contexto histórico bem específico, o que talvez desagrade aí algumas pessoas, esse me parece ser um romance bem palatável para que a gente entenda todo esse período que foi tão importante para a história da Rússia a partir desse momento. Nesse sentido, então, eu recomendaria, inclusive, que você leia primeiro o Pais e Filhos, para que depois você possa ir às grandes obras em que o Dostoiévski fala de todos os conflitos ideológicos e filosóficos envolvidos aí nesse período de grandes reformas. Então, por exemplo, que é o caso lá de romances como Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, O Idiota e por aí vai. Em todos os casos,
Me parece que a grande questão aqui de Pais e Filhos, do Turgenev, é mostrar as contradições presentes em ambas as gerações, tanto a dos pais quanto a dos filhos. Porque a realidade russa não comportaria de maneira pacífica aquela série de contradições ideológicas que estavam se desenvolvendo e se aprofundando com as reformas propostas pelo Alexandre II, e é justamente por conta disso tudo que eu recomendo fortemente a leitura deste romance aqui. Não sei se é fácil encontrá-lo hoje em dia, acredito que sim, mas caso eu encontre, eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este livro, e daí comprando pelo link você me deixa feliz e todo mundo agradece, não é verdade? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, inscreva-se lá embaixo também. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!